tarde, boa noite. O professor blogueirinho agora está entrando aí de vez no mundo do YouTube. Finalmente eu recebi a oportunidade que eu estava esperando e eu vou abraçar ela com unhas e dentes. Eu vou ser o melhor professor youtuber que vocês já tiveram na face da terra. Isso é uma brincadeirinha para descontrair, mas bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo o vídeo. Bom pessoal, a gente vai falar hoje sobre a questão do preparo do solo, preparo inicial do solo, né? Na aula passada eu cheguei a mostrar para vocês vários exemplos de maquinários que trabalhavam em cada uma das etapas vamos dizer, as fases de produção, né? Então você tem lá a fase de preparo do solo, preparo inicial do solo, você vai ter a fase de manutenção, você vai ter a fase de adubação, você vai ter os tratos culturais, você vai ter a colheita e pós-colheita, etc, plantio, etc. Então, são as oportunidades onde os maquinários são essenciais para a produção, certo? Então, assim, hoje nós vamos falar especificamente do preparo inicial do solo. Acredito que o professor Racine já deve ter falado alguma coisa a respeito, mas se ele não tiver falado nada sobre essa questão de preparo de solo, nós vamos fazer algumas considerações a respeito disso, beleza? Então vamos lá. Bom, o preparo inicial do solo ele vai consistir o quê? Ele vai consistir primeiro na limpeza da área. Você tem uma área lá que eu mostrei para vocês, uma área, logicamente que isso permitido, que isso com autorização. Você vai lá, tem uma área para fazer a limpeza, fazer a supressão florestal, que a gente chama. Ou seja, retirada do material lenhoso e também pode ser que você aproveite alguma coisa desse material lenhoso. Ô, meu pai eterno, é difícil, viu? É difícil ser professor youtuber. Mas vamos continuar de novo. Não vou apagar, vou continuar, certo? O que vocês viram ao fundo foi a sinfonia da Luana tocando um tossido bem generoso, certo? Então o que acontece? Nós temos o preparo inicial e você tem uma área que você vai fazer uma limpeza, e essa limpeza ela pode ocorrer de várias maneiras, logicamente. Uma delas é fazendo a parte da supressão florestal, e entre outros processos que a gente vai visualizar também, beleza? Então, assim, em termos de definição, né, desses tópicos que vão ser abordados, nós temos a operação de desmatamento e nós temos a operação de movimentação de terra. Desmatamento, onde você vai ter a retirada, né, do material lenhoso, a supressão florestal, e a movimentação e a operação dessa terra vai ser justamente a parte que você vai fazer a troca das leivas, né, que a gente chama das camadas do solo, as inversões, e também preparando esse solo de uma maneira que você consiga ter uma maior trabalhabilidade com ele. Ou seja, um solo que está compactado, se você passa uma grade, se você passa um arado, você quebra essa estrutura, e depois dessa quebra dessa estrutura você tem condições de fazer um plantio melhor. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer, mas acredito que sim, em várias disciplinas, em solos em que você tem que fazer a cova, em solos que foram já trabalhados, ou seja, você já passou uma grade, fica mais fácil, fica mais fofo, você vai lá com a muda ou com a semente, abre a cova, abre o suco mais facilmente, certo? Então, mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Estou querendo passar no programa que não é para passar. Então vamos lá. Então assim, definição. Preparo inicial é o conjunto de operações que se realiza com o intuito de dar ao terreno condições de receber sementes ou órgãos de reprodução vegetativa das plantas cultivadas. Esses órgãos, lógico, são as sementes. As sementes, logicamente, são elementos que fazem a propagação vegetativa, e você tem os outros elementos que fazem, vegetativa não, desculpa, a propagação
sexual, no caso, e tem a produção vegetativa, a reprodução vegetativa, que é justamente você utiliza partes da planta. Vocês devem ter visto isso em biologia. Você vai utilizar partes da planta para fazer essa reprodução, que seja ela, no caso da cana, por exemplo, a cana ou a mandioca, você coloca partes da planta e ela vai se tornar uma nova planta, certo? Você tem a retirada da vegetação natural, que no caso é o desmatamento ou supressão florestal. Você tem a correção da irregularidade, que aí você começa a trabalhar justamente com a grade, com arado, para você fazer essas correções do solo, correções que não necessariamente você vai retirar todos os morros que tem em uma determinada área, mas você vai diminuir essa irregularidade justamente com essas operações. E a retirada de obstáculos para instalações das culturas. Esses obstáculos, logicamente, são os tocos, restos de material vegetal, tudo isso que estiver impedindo vamos dizer, a movimentação dos veículos, ou no caso dos tratores, ou dificultando, por exemplo, a abertura de covas ou a abertura de sulcos, nessa área que você está limpando, certo? Bom, então, tipos de preparo. Então, a gente tem alguns tipos de preparo. Então, nessa condição, como a gente já falou, é criar condições para a semeadura e plantio das culturas em áreas não utilizadas para tal fim. Ou seja, esse preparo, no caso, vamos dizer, seria um preparo convencional, onde a partir desse momento, o que eu quero dizer? Eu nunca plantei em uma determinada área. Essa área, ela está sendo limpa, né? Ela vai ser limpa, e depois daí, a partir desse momento, você vai fazer o plantio dessa área, e você pode, depois desse início, você fazer alguns tipos de plantio, sendo ele convencional, cultivo mínimo, preparo reduzido e semeadura direta. São esses, depois de você fazer a primeira retirada do material lenhoso ou supressão florestal, aí você pode também começar a trabalhar com esses tipos de cultivo que eu enumerei aqui, no caso convencional, cultivo mínimo, preparo reduzido e semeadura direta, certo? Então, um preparo convencional basicamente desse tipo, por exemplo, isso aqui é uma área que eu estava preparando para um viveiro, certo? Então, isso aqui eu andava nesse veículo aqui, certo? E aí a gente pediu para fazer uma limpeza, então eu retirei o material, empurrei com a lâmina, né? Eu necessariamente não, né? Mas uma pessoa que eu indiquei disse, olha, eu quero que faça a retirada do material dali e deixo a área limpa. Então, isso aqui é uma retirada convencional, ou seja, eu fiz uma limpeza de área, estou limpando essa área para instalar outras coisas, que no caso aqui seria um viveiro para mudas. Aqui também, isso aqui já foi um preparo de solo, um preparo de área que você fez a limpeza, e você, nesse caso aqui especificamente, você utilizou a queima também, uma queima controlada, certo? Legalizada, onde você pode, logicamente, isso é uma autorização que você pede para o órgão de fiscalização, o órgão no caso do Tocantins é a Naturatins, no caso do Maranhão é a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então você tem a AGED também, no caso, no Maranhão é a AGED que faz esse tipo de regulação, certo? Mas é liberado, e o IBAMA também tem essa liberdade, essa condição de autorizar essas queimadas controladas, certo? Então, foi feita a limpeza da área, e depois foi feita a queima e retirada do material que ainda estava por lá. Então, isso aqui também pode-se dizer que é um preparo convencional, porque retirou a vegetação e posteriormente fez a queima, a eliminação do material lenhoso que tinha aqui. Aqui também, né, você fez a retirada, um preparo convencional, passou grade, passou arado, então você deixou a área limpa. Nesse caso aqui é no plantio de capim, uma empresa que eu já trabalhei, certo? Plantio de capim elefante para aproveitamento de
biomassa para queima em uma termoelétrica. Aqui nós já temos o seguinte, aqui nós já temos um que a gente chama de cultivo mínimo, né? Você está fazendo o preparo apenas na linha de plantio e está deixando, vamos dizer, essa vegetação que está aqui natural, né? Você vai controlar ela, logicamente, mas você não vai fazer nenhum trato fora da linha de plantio. Então, esse aqui é que a gente considera um cultivo mínimo, um preparo apenas nessa linha de plantio, e na entrelinha você não faz muita coisa, você não faz uma limpeza total como foi feito nas outras áreas. Em diferença do preparo convencional, no preparo convencional você vai ter uma limpeza total da área, você deixa a área totalmente limpa. No cultivo mínimo você não trabalha dessa forma. Aqui você já tem um plantio direto. Assim, eu falei também que na questão do cultivo mínimo é muito parecido também com a questão do preparo reduzido, né? O cultivo mínimo ou o preparo reduzido são basicamente a mesma coisa. E o plantio direto na palha, que é quando depois de você ter feito a opção ou a escolha de ter limpado a área e você tem restos vegetais de uma cultura anterior, você faz esse plantio diretamente na palha, diretamente naquela macega, justamente para ter o aproveitamento e vamos dizer, capim ou ervas daninhas que venham a surgir, elas vão ser abafadas justamente por esse material que está sobre a superfície do solo, certo? Bom, operação de desmatamento. Então, a operação de desmatamento, como eu já falei, e movimentação de terra, são dois tipos, duas coisas distintas, né, que são justamente da área de preparo do solo, preparo inicial do solo. Então, assim, na parte do desmatamento, da limpeza diária, você tem algumas fases, né? Então, elas visam principalmente fazer a retirada da vegetação natural ou artificial, né, no caso, alguma coisa que já foi, acontecer o quê? Você tem uma determinada área que você fez um plantio de uma determinada cultura, só que aí você tem que fazer a limpeza daquela cultura. Vamos dizer, você tinha uma área de seringueira, agora você vai plantar soja, então você vai limpar aquela área e aí vai tirar a seringueira de lá, vai fazer, logicamente, através dos órgãos de fiscalização, no caso IBAMA, no caso Naturatins, no caso AGEG, que é no Maranhão, você faz essa retirada desse material e depois faz a limpeza e retirada desse material lenhoso, certo? Então, a primeira coisa é a derrubada de árvores e arbustos, né? Corte e arrancamento de tocos, né? Você tem que fazer isso também. Tem que fazer o que a gente chama de enleiramento, certo? O que é um enleiramento? Depois de eu fazer a derrubada, depois de eu cortar os tocos, pegar essas partes menores, eu vou pegar e fazer um enleiramento, que é juntar numa leira, né, de fora a fora, ou no sentido que eu for plantar. Tem determinadas empresas que não trabalham com queima desse material, o aproveitamento desse material, porque o que acontece? Quando eu retiro esse material do campo, existem determinadas empresas que trabalham, por exemplo, com carvão vegetal, no caso as siderúrgicas ali no Maranhão, que antigamente eram bem mais fortes, hoje tem bem menos, hoje, se eu não me engano, só tem 2 delas funcionando. Então elas faziam um aproveitamento desse material lenhoso e transformavam em carvão, certo? Até hoje ainda tem, logicamente, essas empresas que trabalham com isso. Então elas pegavam, retiravam todo esse material que era possível de fazer carvão, convertiam esse material seco em carvão e transportavam para a siderúrgica. E logicamente outras empresas que não tinham essa necessidade, que não tinham essa vocação, elas utilizavam ou jogavam fora,
ou queimavam, uma série de outras coisas que eles faziam, mas não faziam o aproveitamento propriamente dito desse material, certo? Então está aqui, nessa parte de destinação, né? Destinação ou destruição do material derrubado, né? Então, no caso, a destinação que eu falo é conversão para carvão, ou a destruição que seria a queima, certo? Após isso, após você queimar esse material, existem também, logicamente, vamos dizer, você faz uma segunda limpeza, né? Você vai fazer uma catação desse material e também, depois de estar tudo limpo, você vai fazer o que a gente chama de desenraizamento. Você vai tirar as raízes que estavam lá, aí vai de alguma forma extrair essas raízes que estavam no campo, às vezes de maneira manual, às vezes de maneira mecânica, você vai fazer com que esse material seja eliminado. Aqui, nós temos o exemplo de uma área que foi que a gente chama, que teve o arranquio dos tocos, né? Isso aqui era uma área de eucalipto que foi retirada. Isso aqui é uma leira, certo? Foi extraído todos os tocos lá da área. Depois de extraído, foi formada essa leira que posteriormente a gente utilizou, né? Para fazer o processamento, utilizou um picador florestal. Esse picador florestal fez a quebra da estrutura dessas raízes e transformou em cavaco, e esse cavaco posteriormente, nessa outra estrutura que a gente está vendo aqui, ó, que é uma termoelétrica, a gente fez a queima desse material, certo? Então, isso aqui foi um produto de extração, certo? Uma área que tinha tocos, e esses tocos eles foram retirados e foram enleirados aqui. Bom, operações de movimento de terra visam modificar a conformação da superfície do solo, alterando as características físico-mecânicas do solo arável. Então, seria uma terraplanagem, né? Um desaterro, ou terraplenagem, um aterro, o valetamento e a dragagem, né? São vários elementos que estão aqui dentro vamos dizer aqui, consistem justamente em nivelar de alguma forma o terreno, certo? Então você tem alguns tratores ou implementos que você acaba utilizando para fazer esse tipo de operação, para fazer a área ter um melhor nivelamento. Em terrenos que você trabalha, por exemplo, com irrigação, você tem que trabalhar justamente com esses dois elementos aqui, uma terraplanagem ou terraplenagem, para, no caso, você ter a melhor condição possível, né, para distribuir esse sistema de irrigação de uma maneira mais nivelada possível, certo? Então, assim, explicando logicamente cada fase dessa, nós temos aqui dois não, no caso aqui necessariamente nós temos que é a parte do correntão. O correntão, ele justamente começou a chover aqui agora, choveu forte, não tem nada a ver com a água, mas, então será necessário para determinada profundidade, né? E assim, eu preciso retirar o material, fazer a quebra, a extração dessas árvores, e justamente com esse trator ele vai retirar de maneira como se fosse uma quantidade bem maior de vegetação, de uma só vez ele vai derrubando. Outros tratores, se for um trator de lâmina, por exemplo, eu não consigo retirar tanta vegetação de uma só vez, certo? Então essa é a primeira parte, o desmatamento. A gente pode fazer desmatamento também com trator de lâmina, né? Os tratores de lâmina você vai fazer de maneira mais lenta, onde você vai ter árvores mais
mais robustas, teoricamente você vai precisar também, além do correntão, né, utilizar também um trator de lâmina para empurrar essa vegetação de uma maneira mais forte, né, de uma maneira mais contundente e para eliminar essa vegetação mais robusta. Bom, assim, é uma operação que requer muito cuidado, né? Você tem que analisar o tipo de vegetação, o tipo de profundidade do solo, a inclinação, a topografia, como é que você vai trabalhar, o teor de água no solo, né? Então, a presença de rochas ou pedras dentro dessa área, você tem que reparar também se essa área apresenta todas essas condições. Então, isso tem que ser observado quando você vai fazer o desmatamento em si. Bom, aí observando primordialmente a vegetação, o principal vamos dizer, o principal dos fatores a ser considerado, né? Então você vai analisar, tem determinadas áreas que você tem uma área muito mais fechada, uma mata muito mais fechada, muito mais bruta. Então você tem que analisar que tipo de trator você vai utilizar, qual a potência desses tratores que você vai utilizar, e a partir daí você fazer a melhor escolha, né? Se for uma área muito fechada, uma área muito densa, há que você ter cuidado na escolha tanto da potência dos tratores como do tipo de trator que você vai usar, se você vai usar correntão, se você vai usar trator dinâmico, certo? Então, logicamente, essa é proporcional, né? Quanto maior for a vegetação, quanto mais robusta for essa vegetação, mais energia você vai gastar, mais tempo você vai gastar também, e isso também tem a ver com a mobilização de máquinas que você vai fazer para justamente fazer essa operação, né? Se você, por exemplo, se você está desmatando, você vai desmatar uma área de 100 hectares e o seu trator desmata 1 hectare por dia ou 2 hectares por dia, mas você tem um prazo de 10 dias para você fazer essa limpeza, então, teoricamente, você precisa de mais máquinas na área para você conseguir efetivamente eliminar toda essa vegetação e, consequentemente, fazer a limpeza e você manter os seus prazos, né, dentro de um ciclo, né, de produção. Você tem que estar bem ciente das fases do processo. Uma das fases do processo é justamente essa limpeza. Então, se você não cumpre essa fase de limpeza até um determinado momento, né, vamos dizer que você tenha 10 dias para limpar e você só tem 5 tratores, você não vai conseguir. E se você faz essa limpeza, cada trator elimina 2 hectares por dia, então com certeza você não vai conseguir cumprir esse prazo. Então você precisa de mais maquinário e fazer um cálculo de quantas máquinas você necessita para você terminar o serviço na época ou no momento que você precisa. Por exemplo, porque a gente sabe que no Tocantins, época de chuva, ela começa lá para, sei lá, efetivamente dezembro, novembro, dezembro, final de novembro. Aí tem alguns períodos de veranico e tal, que você tem que... Então, teoricamente, você tem que estar com tudo limpo até determinado dia, para que você consiga fazer o preparo do solo. Depois do preparo do solo, você conseguir fazer o plantio. Depois do plantio, você fazer os tratos culturais. Depois dos tratos culturais, fazer a adubação. E assim, você conseguir efetivamente terminar de concretizar o seu calendário de plantio, certo? Beleza. Outra coisa também é a inclinação, né, do terreno acentuada. Não sei se eu já falei para vocês, mas a gente trabalha bem, né, um trator trabalha bem com aproximadamente 20 graus de 20 de declividade. Esses 20% de declividade, se estiver acima disso, é bem provável que o seu trator tenha uma maior propensão a tombamento. E tombamento não é uma coisa bonita de se ver, não aconselho ninguém estar dentro do trator quando ele estiver tombando, certo? A não ser que seja um trator que esteja cabinado,
que você esteja com o cinto apertado, que tenha proteção, ele vai tombar, você vai estar lá dentro, amarrado, bonitinho, beleza. Se não for cabinado, eu rezo muito pela vida de vocês, né? Se vocês um dia estiverem num trator desse que não seja cabinado e ele estiver capotando, o ideal é que você pule o mais rápido possível, de preferência por sentido contrário de onde ele estiver tombando, né? Porque senão ele vai por cima de você. Então, muito cuidado, não trabalhe em áreas inclinadas, é o conselho que eu dou, certo? Sem tratores cabinados, logicamente, certo? Abundância de rochas de pedras, né? Então você tem que, logicamente, você sabendo que uma área tem rochas e pedras, você tem que trabalhar com máquinas que sejam resistentes a isso, né? Se você estiver trabalhando, por exemplo, com extração de raízes e pegar uma pedra lá junto na hora que você estiver fazendo essa extração, vai ser bem complexo. Então você tem que estar com equipamentos bem robustos para que isso não aconteça, né? A pluviosidade, né? Ela pode alterar, pode afetar justamente no corte, né? No empilhamento, na queima dos resíduos. Então, tudo isso faz parte vamos dizer, do processo. Então, você tem que analisar isso. Se você não está chovendo, como é que você vai fazer a queima, né? Como é que você vai trabalhar, como é que a questão de visibilidade, como é que vai ser, né? Outra coisa, o teor elevado de água no solo, que aí não necessariamente são fatores que têm a ver, logicamente, mas não necessariamente está chovendo para estar o solo muito úmido. Se eu tenho solos que têm essa facilidade de reter bastante água, então pode parar de chover e vai continuar molhado. Você tem que passar um determinado período esperando para que o solo fique um pouco mais seco, para que a trabalhabilidade daquela área fique melhor, certo? Então, essa questão é bem, como é que eu posso dizer, é bem importante, certo? Com relação a relação de se trabalhar bem o terreno que você o terreno que você está utilizando para fazer essa limpeza diária, certo? Então, aqui, já está com 27 minutos já. Eu vou fazer o seguinte, dentro dessa, vou mostrar aqui, né? Então a gente tem também outros tipos de desmatamento, vamos dizer, o manual é mais complexo, né? Mais demorado. No mecânico você tem como definir, né? Qual seria, que tipo, se é correntão, se é lâmina. E você também tem o químico, só que são processos são distintos, mas que têm algumas outras peculiaridades. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui certo? Depois eu vou fazer uma nova aula, certo? Já está dando meia hora já, então para não ficar muito cansativo, eu vou fazer um outro vídeo começando daqui, e aí a gente debate na próxima aula. Então, no caso, com as dúvidas de vocês também a respeito dessa aula aqui, aí a gente vai e dar uma observada aí nesses outros itens, certo? Que vêm pela frente, beleza? Um abraço e até mais. Valeu!